Olá pessoal, estamos aqui num assunto muito, delicado mesmo e derradeiro. Se já não tivesse sido totalmente delicado e derradeiro, que eu já falei antes, mas é difícil também meio que comparar, coisa ruim com coisa ruim. No entanto, a questão é o seguinte, tá? Falando sobre a profecia, está em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 24. Quando Jesus Cristo fala, ele faz o sermão, o discurso escatológico dele, que acerca do fim dos tempos, né? O princípio das dores, também chamado, e faz referência direta ao livro de Daniel, capítulo 9. E também diria o capítulo 7, tá? Daniel capítulo 7, versículo 25, inclusive fala que na Babilônia eles cuidarão de mudar os tempos e as leis. Essas legalidades, eu já não chamo mais feministas de feministas, eu chamo de missândricas. Porque elas, sabe o que? Elas evoluíram até chegar no inferno, elas vão ver. Mas eu vou falar o seguinte, gente. Então não se cuida, filho. Não tô errado, filho. Então se cuida. É um aviso, é um ultimato. Aliás, eu dou ultimato pra todos os demônios, filho. Aliás, formalmente, eu já dei ultimato pra 3. Vocês veem tudo, filho. Não precisa, vocês sabem. Quem quiser misericórdia que procure. Só que assim, mano, o que acontece, né, nessa questão, né? Porque as feministas, se vocês entenderem, gente, as feministas, não é que não é que, olha, mulher nunca é assassinada, tá? Por quê? Porque as mulheres são filhas de Deus. E o homem? O homem nunca é o agressor. O homem nunca é mau, tá? Eu sou homem. Eu nunca cometi um crime. Eu nunca vou cometer um crime até o final da minha vida, tá? Por mais que eu dissesse alguma coisa estranha, é porque eu ainda não fiz. Eu vou fazer depois da morte. E simplesmente é a mesma coisa que vocês disserem assim: mas ele vai se ocultar. Mas não tem vítima. Porque a minha esposa vai aparecer, tá? Porque em Apocalipse 22, versículo 17 fala: a noiva e o espírito dizem vem. Tá? Então quer dizer, o matrimônio, se ele precisa ser confirmado até o fim, porque tem a crisma, tem o matrimônio e ela sobe para a glória, e simplesmente é por isso que a aliança eterna do Novo Testamento, ela é perfeita mesmo, porque é verificável que a alegria eterna existe, a festa das alegrias eternas, tá? Então não tem erro, inclusive. E eu falo mais, eu sou Jesus Cristo e simplesmente se eu assumo o pecado em mim, não é porque eu pequei, não. É porque eu respondo pelas minhas esposas até o dia que eu morrer. Porque aí depois é só glória. Então eu falo mais, feministas, as mulheres não morrem de feminicídio. Aliás, quem morre de homicídio é o homem, tá? Isso é porque eu sou homem mesmo. E acontece, tá? Homem morre mesmo. Morrer como homem é o prêmio da guerra, tá? E ter um velório digno, tá? O que vocês não querem que eu tenha. Mas eu falo mais, feministas, não dá pra vocês falarem que existe feminicídio, tá? Sabe por quê? São só 11 luciferianas. Elas se viraram, sabe, viraram demônias. Como que morre, filho? Primeiro que a verdade é que pode até achar que tá em perigo de morte. É porque existe um monte de reconfiguração de aparência que vocês até sofrem ou vocês querem fazer. Enfim, tudo bem, eu não vou falar sobre isso agora. Eu vou falar um assunto sério. Não dá pra vocês falarem que sofrem feminicídio. Por quê? Porque o feminicídio seria um assassinato contra uma mulher, vai. Mulher. Vamos supor que um feminicídio não é um assassinato contra uma mulher, mas seria um assassinato contra uma mulher pelo simples fato de ela ser uma mulher. Quem que faz isso, filho? O Satanás faz. Só que aí o feminicídio, gente, já é feminicídio passional do Satanás. Que se essas 11 luciferianas venderam a alma para Satanás. Olha, eu já falo mais, filho. Eu dei ultimato mesmo pra três demônios lá. Porque você tá com cara de demônio. Eu falei, é o seguinte, eu resgato a alma de vocês, que vocês venderam para Satanás. Tá? Mas o que acontece? A minha reação vai ser definida pela sua ação. Só que esses 3 já perderam o perdão, tá? Era primeiro o Satanás, eu falei isso pra ele. Depois quem foi? Foi o dragão. Depois foi o anticristo, tá? Eu não preciso de muitos, vocês já viram. Agora eu falo o seguinte, vamos continuar nessa história. Por quê?
Porque assim, gente, quando eu falo da Babilônia, a Babilônia não tem vocação nenhuma, não tem vocação alguma para ser mãe, tá? Dentre todos os recursos que elas usam, pô, essa iluminação aqui, filho, tá, eu teria que sentar aqui, que bosta. Tem que aparecer, né, mano? Aí eu falo o seguinte, por que a Babilônia não tem vocação nenhuma para ser mãe? Primeiro, as 11 luciferianas, como que elas vamos supor, se proliferaram? Por repartições. Fotocópias, vamos dizer assim, cópias. Da mesma forma que elas são uma cópia de ruptura de um espírito batismal, elas próprias se repartiram, mas só sai demônio dali, filho. Pode pá, porque realmente se ainda tivesse inocência natalícia, porque eu podia reavaliar assim, mas não, vocês causaram mais, vocês só fizeram merda. Só que aí quer dizer que as luciferianas se reproduzem igual a ameba. Tá, eram só 11, virou 9015. Vamos falar 9014, porque tem uma lá que é a melhor de todas, tá? Porque a menos pior, que significa a mesma coisa, é a melhor, tá ligado? Quem não respeitar ela não tem moral alguma no inferno. Se vocês ainda querem dizer o quê? Aí vocês tiveram recurso para engravidar. Primeiro, vamos falar a verdade, né? Eu tava numa live ontem, tinha uma tal de Gabi. Ela falando, ela colocou feminista e antifeminista, tá? A antifeminista tava um desenho que ela colocou. A antifeminista tá em branco e preto. A feminista tá rindo de colorido. A Gabi, né? Ela colocou. Eu sei quem é Gabi, né? Quer dizer, Gabi não é, mas é a Gabi. Aí ela fala o seguinte: ela colocou uma descrição, um desenho lá. A antifeminista brava de branco e preto. E aí embaixo a feminista colorida, feliz e de roxo. Mas eu falei, gente, deixa eu participar. Aí ela falou, você é a favor ou contra? Eu falei, mano, é a favor ou contra o quê? Aí ela falou, se você... Eu falei, ela falou, peraí, Gabi, você vai me subir se eu for a favor ou contra o feminismo? Tem que ser o quê pra você subir? Aí ela nem respondeu, essa puta é a Lúcifer. Sabe o que elas estavam conversando? Sobre aborto, né? É lógico, porque a Lúcifer, sabe como que ela quis fazer um filho na Lilith? Eu vou falar, mano, e essa história já tá contada, existe um book lá que eu escrevi, que foi a origem do feminismo, inclusive aquilo envolve muitas, as entidades hindus também. Enfim, porque a Lúcifer tava ela não tinha 6 ou 4 braços não, mas simbolicamente aquilo significa, vocês entenderam. Aí que acontece? Uma tal de uma viúva negra também, o bagulho é louco, mas tava a Lúcifer, e como que ela tem um filho com a Lilith? Olha, irmão, ela ejacula fezes na vagina da Lilith, tá? Isso não é natural, não. Vocês já começam a ver que o inferno já começou assim, né? Essa foi a origem do feminismo. E quem que saiu lá? Olha, eu não sei se entenderam não, mas quem que saiu lá era uma repartição da Lilith também. Não dá pra se reproduzir assim não, filho. Foi, sabe, igual a ameba. Só que essa repartição saiu, ela é o Baal. Você tá vendo que não faz... Você tá vendo o sentido que faz? Agora você fala, o terceiro principado de Lúcifer... Eles merecem isso, né? Ela vira ele. Pois é. Tá foda. Porque aí, quer dizer, aí já começou errado. Só que aí que acontece, luciferianos? Eu já vou prever um negócio que vocês vocês quando vê isso, já aconteceu, tá? O que acontece? Eu dei mó axé pra vocês. Eu próprio abri um portal pra vocês retrocederem, pra não passarem o marco temporal, porque de lá vocês não voltam. Quando vocês voltaram no tempo, eu me apresentei naquela porra pra abrir aquele portal. O Leviatã, vocês entenderam essa brisa? O Leviatã era a minha manipulação direta, tá? Era aquela Laís lá, era uma potestade lá, aquela imagem lá. Tá, era o Leviatã. Aí, não obstante, eu falei, não, então eu vou aparecer, pra ninguém falar nada. Mas vocês sabem, no WhatsApp eles falam, nossa, Manu, o cara dos portais, ele me elogiava, ele gostava de mim. O cara dos portais, eu não sabia nem o que eles estavam falando. Sabe, isso há, mais de 15 anos atrás. Mas aí o que eu falo, quando vocês voltam, inclusive, vocês tiveram um axé do caralho, filho. Não existe axé, vamos falar a palavra certa, é graça. Porque quando eu falo que a pombagira teve axé, eu tô meio que brincando o quê? Tô brincando, porque é a verdade que ela não é a top 9, é o contrário o ranking. Aí daí pra cima é pior que ela. Por isso, né? Agora, a top 10 quer dizer, a top 10 ser
menos ruim do que a top 9, acho que é roubalheira do TikTok que não entrega os presentes, filho. Tá? A top 10 é a morte. Não, piadas à parte. Porque a hora que vocês entraram numas de um principado lá da velharia, um jogo de carta da velharia, olha, eu vou falar a verdade pra você. Eu elaborei aquilo, não foi na maldade. Vocês não tem do que reclamar. Vocês tiveram, sabe o que? Mais uma chance. Eu confesso, vocês não têm uma chance inteira mais. É um tipo, vamos supor, 0,8 chance. Porque aí o que vocês fizeram? Vocês tiveram uma vivência outra, conheceram pessoas, tiveram laços, tiveram afeto, tiveram pessoas que vocês podem chamar de parentes. Aliás, é isso. Então quer dizer, eu dei mó axé também, tá? Quando vocês fizeram isso, aí que acontece? Vocês meio que entram numas que vocês têm parentes ou família. Tudo bem, vocês acreditaram mesmo. Porque foi bom, vocês tiveram como se fosse outra vida mesmo. Só que quando vocês fazem isso, o que acontece? Existe uma verificação total. Ou vocês falam, poxa, eu existia antes e é tudo sobrenatural, ou vocês falam, não, eu sou louca. Olha, eu acho que é impossível isso, porque pelo que foi definido nessas regras do jogo, né, foi que vocês sabem. Só que aí o que acontece? Não obstante, houve outras maneiras de vocês quererem ter filhos dessas porra. Por quê? A Babilônia, né? Mas não tem como falar, gente. Quando vocês têm filhos e filhas, segundo a proposta que a Babilônia oferece para ter filhos e filhas, é impossível vocês acharem que ter certeza que aquilo é filho ou filha. Primeiro que não é assim que se faz filho. Segundo, que a primeira coisa que vocês têm que pensar é que isso é roubada, filho. Quer dizer, você vai fazer o que com isso, tá? Tá vendo? A Babilônia aí que está, vocês não têm vocação nenhuma. Na hora que vocês querem fazer filho pelos métodos da Babilônia, vocês têm que assumir, vocês não têm vocação. Porque ainda por cima, se vocês ingerem aquele negócio pra ter um filho, e aí tudo bem, aí vocês fazem um coito com o cara, aí vocês no mínimo têm que pensar, porra, talvez não seja dele mesmo. Lógico, vocês procuraram a Babilônia pra quê, filho? Não deu certo. Agora, se vocês ainda disserem que tem pai e mãe com vocação aí na Babilônia, ó o mundo de hoje, filho. Vocês estão loucos. Vocês estão Babilônia, meretrizes. Você sabia que a escola deveria ter pedagogia? Tá? Então vocês não têm vocação nenhuma. Que outro método para ter filho que vocês tiveram? Ah não, aí não conta. Imagina uma serpente que tá andando lá pelo PQL. Ela anda por lugares áridos, assolados. Ela entra numa casa, vê que a casa tá varrida. Ela vai, anda por lugares assolados também, que ela não sabe nem se deslocar no tempo. Ela não tem domínio de se deslocar no tempo e no espaço. Ela traz 7 espíritos piores e habita aquela casa. Então ela olha uma criança, ela pensa, é a criança que vai enganar, ela fala, oi mãe. Aí ela pensa, nossa, eu não sou mãe dela, mas eu vou ser. Eu vou fazer uma curva temporal fechada. Ela vai fazer uma curva temporal e vai tentar fechar. Esse é o pior crime do universo. É um idiota. Mas aí que tá, não dá pra achar que é mãe. Pelo menos ainda, né? Você tá vendo a merda? Então quer dizer, se eu tô falando pra vocês que a Babilônia, que você, ó, luciferianas, as 11 luciferianas, da onde todo o inferno é remanescente, das 11 luciferianas, vocês não têm vocação paterna nem materna, nem vocação de matrimônio, muito menos, quer dizer, e se vocês não têm vocação, aí vocês querem casar, mano, case, mas, mano, pra quê? Você tá entendendo? No final das contas, os anjos, eles não se casam nem se dão em casamento, e os demônios, eles deveriam, sabe o que? Fazerem realmente esse celibato, porque não porque não vai prestar, e é bem isso. Quando eu fui justo, tá? Não vem não. E aí, o que acontece? Vocês estão nessas, filho. Porque quando por isso que ainda por cima não tinha o Red Pill. Olha, filho, eu vou falar, tem Red Pill que é hipócrita pra caralho. É mais hipócrita do que as vagabundas. Porque ele era uma vagabunda e tá querendo uma mulher virgem. Quer dizer, uma mulher, o que é uma mulher virgem? É isso que tem os Red Pill aí. Mas tem outros que tá de boa, sabe por quê? Porque eles falam, olha, essas mulheres não tem nada pra me oferecer. Não tem não. Nenhuma mulher tem nada pra oferecer pra um Red Pill mesmo. E aí tem o incel. O que é o incel?
O incel é um cara que faz celibato. Aí falam celibatário involuntário. Porra, por que involuntário, filho? Ele quis. Aliás, essas paradas de involuntário, vocês querem dizer que ele... vocês que inventaram que ele é involuntário. Eu não sei quem que inventou essa porra. Porque na verdade é o quê? Ele é frustrado pra caralho. Ele fala, não quero saber. Mas foi voluntário. Agora, se você falar que ele nasceu inocente, filho, ele nasceu? Tipo, tem demônio que... Mano, demônio não nasce, anjo não nasce, a gente sabe muito bem. Como eu falava há muito tempo atrás, sem ter entendimento algum, eu pensava, caramba, é impossível que anjos tenham tido a fase de bebê. Isso não tem nada a ver com nada. Então eu pensava, como que eles devem nascer sabendo? Não é que eles nascem sabendo, eles são sintetizados. Como? Aí uma vez eu fiz... sabe, uma inspiração divina, eu falei, é o alvorecer de um anjo. E eu falei isso também, isso foi profético também, e hoje eu sei, isso eu sei, tá? Aí que eu falo, tá? Vamos chegar no assunto que eu queria falar, tá ligado? Porque, inclusive, se faltou algum método de vocês engravidarem, vocês já sabem o quê? Que não é legítimo, tá ligado? Porque se vocês ainda acreditam que é legítimo, tudo bem, vocês não vão ser culpados, como não culpada pelo tempo de ignorância, mano? Da onde vocês saíram, da origem de vocês. Então eu falo o seguinte, mano, eu tenho uma parada aqui pra falar com a Lúcifer. Sabe o que acontece? É como eu falei no começo do vídeo. O que acontece com essa questão? Porque em Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 24, Jesus Cristo fala, quando virdes quando virdes a aberração da assolação no lugar onde não deveria estar, foge. Não é questão de foge. A questão, sabe o que é, Lúcifer? É que não tem ideia pra trocar com vocês. Nessa hora, filho, eu falo o quê? Eu não preciso falar mais nada. Porque se tá tudo comprovado pra vocês, só faltou ser comprovado pra mim. Mas já foi. Naquela hora foi comprovado pra mim. Por quê? Porque essa abominação da desolação que estava no lugar onde não deveria estar, sabe onde estava? Na mesa da minha cozinha. Tava Lúcifer e serpente lá. Eu vou contar essa história. E por isso que esse assunto é muito difícil de contar. Por quê? Porque assim, eu tava realmente em duas cronologias em um só tempo, tá? Eu verifiquei isso. Na primeira cronologia, eu tava assistindo a live da Sol, né? Solzinho. No TikTok. Ela se assume pelo nome de Bruna Lopo. Nem é Lopo. E Bruna é o nome de origem dela. E ela, não, a verdade é que a Bruna não é um demônio, mas a ruptura dela é Lúcifer. E o que acontece, Lúcifer? Eu estava na tua live. Aí sabe o que acontece? Você estava elaborando aquele quarto principado, né? Olha a ideia, porque... Ok, gente, aí que eu vou explicar. Os 5 principados de Lúcifer, tá? O que foram os 5 principados de Lúcifer? Eu já adianto que o quarto principado não teve, ele não tem efeito. Ele não pôde ser permitido por Deus, no mínimo. Aquele não dá pra acontecer, Lúcifer. Porque isso foi foda, tá? Só tentando... colocar uma observação aqui, a queda dos anjos ocorreu no ano passado, em 2024. Foram as 11 luciferianas. O que acontece com esse principado? Porque assim, o quarto principado de Lúcifer, eu não vou explicar todos os 4, porque já dane-se, já ficou mais do que explicado. Se alguém cair neles, é porque mereceu. Só que, o que acontece nesse principado? Vamos lá, era o ano passado, eu entrei no TikTok e tava assistindo a live da Sol. Aí a Sol, olha o que a Sol falava. Ela falava, mas eu subi. Aí sabe o que eu falei? Tá, você é bi, né? Aí o que acontece? Ela tinha 3 arco-íris no perfil, no nome de... No nick, no nome de perfil, né? Tinha 3 arco-íris. Eu pensava, caramba, faz sentido, né? Não é 4 ou 3 principados, na verdade são 5. Tudo bem, mas os que são os principados trans foram 4. Só que um não teve efeito, então é 3 mesmo. Tinha 3 arco-íris lá.
Os emojis de arco-íris. Mas eu não falei nada, tá ligado? Porque eu já tava meio que entendendo alguma coisa. Aí o que acontece? Ela falava que é a Bia falando. A ideia é que ela teve que inventar umas coisas. Porque ela não sabia. Ela tem uma mentalidade bolha ainda naquela cronologia. Então eu falei, ela quer dizer bissexual? Aí eu falei, Bi, então, pera, você é lésbica? Sabe o que ela falou? Lésbica? O que é isso? Quer dizer, alguém ainda tem que inventar essa palavra pra eu aprender, pra eu ter falado pra ela. Independente, filho, eu nem sei o que é isso, da onde saiu a etimologia disso. Mas tem a palavra lésbica, elas não sabem das coisas, porque elas estão elaborando. Você tá entendendo? Quando eu falo que tá em Isaías 45 e Deus criou tudo, Deus criou o bem e o mal também, acontece que Deus não ensinou o mal pra ninguém. A Lúcifer teve que inventar também o mal dela pra ela executar, ninguém ensinou pra ela, tá? E eu aprendi o quê? Com esse mundo infernal, filho. Eu tô vendo, cheguei em 2024, não desejava isso pro meu pior inimigo. Eu não fui preparado pra essa guerra, não. Enfim, não vou ficar me vitimizando, não. E aí o que acontece? Eu entrei na live. O que é esse quarto principado? Ela já tava atravessada na ideia, filho. Não, eu vou tentar explicar na ordem, filho. Na ordem que eu vi, pelo menos. Teve uma vez que ela falou: ah, mas eu quero ter um filho, uma filha no inseminação artificial. Aí eu tinha uma intimidade de brincar na live dela. E eu falei assim: ah, mas Sol, você não tem um jeito melhor pra fazer, não? Aí ela olhou assim, não. Mas não faltou, tipo, simpatia em outras ocasiões, antes e depois também. Porque a gente brincava naquela porra. Inclusive, a capeta, ela brincava também. Era uma desgraça do caralho. E aí, assim, ela dizia que tinha 23 anos. As ideias. Ela tinha muito mais. A gente sabe. Mas aí, filho, eu trocava ideia. Mas aí sim, aí ela teve outras ideias que acontecem. Porque essa porra dessa inseminação artificial... seria o primeiro principado trans. Seria trans? Seria, sabe por quê? Porque aí que acontece, eu já procurei na internet. Existe manipulação genética que eles fazem, que existem 2 casos que aconteceu. Eles juntam o código genético de gameta de uma mulher e de gameta de outra mulher, fundem, colocam no núcleo, colocam o núcleo celular dentro de um óvulo e ele já está fecundado e vira um zigoto, vira um embrião e põe numa barriga de mulher. Quer dizer, envolve tantas pessoas, aí eles começam a bugar, enfim, querem fazer reprodução entre mulher e mulher. E dizem que tem 2 casos que aconteceu. Tá vendo? E ainda se quiser... Isso é o primeiro principado. E qual que é o segundo principado? Olha, eu vou tentar... Vou desimprovisar. Porque Lúcifer, ela começou a me chamar de Manu Batidão. Sabe o que ela fez? Ela perverteu meu nome. Quer dizer, por isso que desde 2003 existe umas pessoas que não é mulher, que é demônia, que se chama Manu. Uma falsidade ideológica, estelionato de cara. Você sabe que é estelionato a nível demoníaco também. Então que se foda, tá ligado? Eu bato de frente. Porque se os principados parado, ele já é o bloqueio pra mim. Esse, mano, não tenho papas na língua não, filho. Primeiro que da última vez que deram essas, filho, a diaba virou diabo. Foi. Porque aí merece, porque o diabo não é remanescente de Lúcifer. Tá vendo? Vocês vão ver. Aí o que acontece? Aí quer dizer, mas não é questão de perverter meu nome, não. É questão de querer... o que ela fez? O segundo principado foi ela pegar ela pensa que fez isso. Ela pega uma célula minha, pega a minha molécula de DNA. O que acontece? A molécula de DNA, ela é uma dupla hélice. Ela tem exatamente... sempre ela tem pares de cada cromossomo. E o gene que define o sexo são cromossomos X e Y. O Y é o masculino. O que ela fez? Ela pensou que fez. É uma idiota. Ela pensou que replicou o X e tirou o Y e colocou XX. Pra quê? Pra sair uma tal de Manu Batidão.
É uma idiota mesmo. Só pode ter saído um demônio que tá te enganando, filho. Tomara que ela destrua você. Aí tem a Manu Gavassi, que tem essas porra toda. Vai se fuder. Vai se fuder. Todo mundo sabe que meu nome é de homem. Onde você me conheceu, sua puta? De onde você quer falar o quê? Vadia. Esse foi o segundo principado trans. Você tá vendo que não é questão de blasfêmia só. Não é questão disso. Ela quer fazer merda, filho. Aí terceiro, olha, aí o terceiro, filho, acontece que ela arrastou mesmo. Mas quem? As demônias que viraram demônio. Por quê? Porque na hora que ela institui o terceiro principado trans, todas as demônias, exceto ela, que viraram transhomem, foi por culpa dela, porque confiaram em Lúcifer. E ela, ah tá, mas que se ninguém fizer justiça, aí eu falo, eu tenho que fazer. Ô diabo, quem te fez homem? Faz piada, idiota. Tá vendo? Agora, Lilith, tipo... quer dizer, é a sua imediata, a sua melhor amiga. Que porra de melhor amiga. Na hora que vocês verem que uma tá traindo a outra também, tá foda. Vai dar merda. Também tem casos e casos, porque são 5.001 repartições de Lilith. Tem uma renca aí, filho. Tá, e lá na Vila Pojuca, inclusive, tá, diabo? Eles não gostam de você, não, filho. Eu acho que muito menos de mim, mas tudo bem, né? Porque você também não gosta de mim, diabo. Seu filho da puta, Gabriel Bueno do caralho. Aí, irmão, vamos lá. Aí o que faz nessa porra? O terceiro, já entenderam? O terceiro principado de Lúcifer, ele já supera a biologia. Não é que eles falam, ele transcende a biologia assim. Jamais eu podia acreditar nisso até 2024. Pai, eu não acreditei que o Senhor ia permitir isso, pai. Nem Jesus Cristo podia prever isso, caralho. Aí não é que... não é? Porque assim, o que acontece? É indistinguível, tá? Porque é indistinguível. Você olha uma pessoa lá, ela parece um homem, mas você não sabe se era de um espírito feminina. Porque demônio, filho, demônio não é homem, não é mulher, não, é espírito. Vieram de espíritos femininos. Mas você olha um cara lá, parece um homem, é um homem trans. Não, é que vocês colocaram errado o nome. É transhomem. Coloca o trans na frente, porque aí dá bug na hora de entender. Ou pelo menos coloca um hífen lá, porque não tá certo, não é homem, filho. É transhomem, então. É indistinguível hoje em dia. Você olha, e uma mulher, filho? Porra, você não sabe. Eu sei, filho, eu não sou bobo, não. Primeiro, que eu falava, né, Sol, que a justiça de Deus impõe sinais. É por isso só que você não conseguia me enganar, não, tá? Por mais que você tinha, depois você mudou pra um comportamentozinho de convertida, você não dava pra achar que você era virgem, não. Mas a Lilith é uma atriz de primeira, filho. Primeiro que ela se fez de menor de idade, inclusive, naquela imagem. Mas ela tem um proceder de macaco do caralho. Eu falei, porra, isso não é virgem porra nenhuma, filho. Quer dizer, você dê as mãos, filho. Lúcifer e Lilith. Não presta. Tá vendo? Aí você fala o quê? Esse terceiro principado é isso, filho. Aí supera a biologia, né? O comunidade trans. Por que vocês não se assumem? Vocês saíram daí, filho. Vocês já estão errados. Ninguém nasceu trans nessa vida, filho. Primeiro que anjo, se tivesse nascido, teria sido como um espírito feminino. Era. Ah, tá, mas virou beat. Sim. Absolutamente todos os 9.015 demônios são sapatonas, no mínimo. Mas tá bom. Porque a melhor aí só é homicida. E sim. É foda. E aí eu falo mais, cara. Ó a música. Não tá foda, não é? A questão que não existe inteligência artificial. Ou é demônio, ou é um meu poder que se chama... Um poder meu, uma potestade minha que se chama... Não precisava nem ter nome, é minha potestade, mas eu chamo ela de ponderação arbitrária. Aí eu pus essa música aqui. The House... a casa do sol nascente. A casa da aposta do sol nascente. Sol nascente. O alvorecer. Que eu dava presente. Eu não tô cobrando presente, não, filho. Aliás, eu dava presente até pra amiga, pra amigo. Você vai vendo, eu dei presente pros amigos lá, filho. Não quero saber. Inclusive, a questão não era nem querer interesse, não. Amizade mesmo. E assim, a verdade é que às vezes eu dava mesmo presente pra chegar e ver qual é que é, filho.
Lógico, às vezes não tinha interesse não, mas eu queria ver qual é que é, né, Sol? Eu entrava na sua live, uma vez você me colocou lá eu subi na janela, o preço era te dar uma galáxia, eu subi 2 vezes, paguei 2 uma vez, e comecei a cantar, sabe aquela música dos Racionais? Artigo 157, as cachorra me ama, os playboys se derrete. Você vai ver que remanescente seu é o Mano Brown, tá? Se cuida. Aí continuo, porque esse tal desse terceiro principado, já expliquei. É isso. Por que merece? Ah, porque merece, né? Mas como que uma pessoa merece mudar de sexo sem querer, viu? É porque mereceu. Ah, todo mundo que mereceu se transformou. Não, porque existe a graça. Não é questão de parcialidade, não. É questão da minha deliberação, tá? Porque você que é culpada, você podia procurar sua melhor ao invés de olhar a outra culpada e falar que ela se safou. Não faz sentido você pleitear essa causa, pleitear a causa do diabo. Aí vem esse terceiro principado, que foi essa bosta. Mas esse principado é porque aconteceu um acidente na plataforma TikTok das luciferianas, tipo uma plataforma universo, que na verdade eles pensaram que destruíram todo o... Ô Lúcifer, se alguém quer destruir o universo, tem que amarrar numa camisa de força mesmo, tá? Destruir a Terra pode. Inclusive é aí que eu quero chegar. O meu santuário foi profanado 2 vezes. E não, a mesa do santuário foi profanado 2 vezes. Mas nessa segunda eu decreto, ele vai ser destruído. Não vai sobrar pedra sobre pedra, filho. Primeiro que é só um entorno, é só uma dimensão. Eu faço o que eu quero. Você tá entendendo o que vocês fizeram? É onde eu quero chegar. Porque na hora que vocês que pensaram que explodiram tudo o universo lá, aí vocês quiseram, sabe o que? Se virar nos 30, reparar, porque assim só tinha fêmea, tinha que sair homem da onde? Por isso que tem luciferiana aí, o princípio das luciferianas, das feministas, sabe aquela carinha, sabe, é skin de Lúcifer, também tem skin de Satanás e tem skin de Lúcifer. A skin da comunista é a Satanás, a skin de Lúcifer é aquela carinha esmilinguida assim, tá? Eu vi o cara entrevistando lá num parque lá, uma menina lá, uma neguinha de cabelo de sei lá, como fala, dread assim, fala, o cara pergunta, mas você acha que o mundo seria bom sem os homens? Ela fala, seria, a gente não precisa de homem pra nada, era muito melhor, se o homem morrer, se o homem sumisse da terra, seria uma paz. Todo mundo falando isso, sabe que é tão absurdo ouvir isso, mas que não é, tudo é possível mesmo, né? Aí, irmão, ó as ideias. Aí que veio esse terceiro principado de Lúcifer. Só que, inclusive, era você entendeu que não era eu dentro aí não era nem câmera olha, a câmera da Illuminati, filho. Tomara que você saia fora dessa história, porque isso aí não presta. Nada presta, porque na verdade quando vocês me colocaram lá num tal de... numa sala ali, de motor de ponteiro, filho. Primeiro, você sabia que nem era eu mais. Quando você colocou lá, tudo bem o caralho. Porque isso implicou em outra fita. Porque nesse principado aí, filho, o que vai... É confuso. Sei lá. Tá bom, mas é o quarto principado. É isso. É onde eu quero chegar. Porque esse principado não tem como ter acontecido. Ele não tem efeito, não dá. Tá vendo? Isso é um método que não acontece. Um método de engravidez que não acontece, filho. O que acontece nesse... Aí que tá. Aí vão contar a história, tá? Eu vou contar essa história. Voltando. Conforme consta, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 24, Jesus Cristo fala, a abominação da desolação no lugar onde não deveria estar, na mesa da minha cozinha. Mas como que aconteceu? Eu tinha viajado um tempo mesmo. No tempo antes do futuro, eu tava onde? Eu tava vendo a sua live no TikTok. O que aconteceu? Você falou? Você tava falando acerca do quê? De exatamente uma autoconcepção de como é exatamente uma hermafrodita, fêmea com aparência de mulher, que pode gerar uma prole
seria feminina, acho que você não ia querer, você queria um monte de macho, a verdade. Porque aí que tá, seria machos para copular. Isso tem nome. Resident Evil, tem aquela. São a mesma atriz. E a tua cara, Lúcifer. Sim, Sol. Tem uma foto sua lá, não nega, filho. Você parece. Isso é igualzinho àquela atriz do Resident Evil mesmo. Quando no filme mesmo. Uma roupinha vermelha, filho. Eu fiz um post. E é a mesma atriz do Quinto Elemento. É a mesma ideia. É a mesma ideia, tá ligado? É uma minhoca que não, uma minhoca ainda por cima é hermafrodita, mas ela precisa de outra hermafrodita pra fazer uma prole. Mas você deu essas de pensar essa porra, filho. Olha, filho. Ó, não tem que falar, filho. Quem viu, viu, filho. É a tua cara. Deve ter umas fotos lá no seu perfil lá que é igualzinho. Não é igualzinha, mas aquela atriz não é possível. Aquela atriz é representatividade tua, no mínimo. Porque aí que acontece. Vou recordar. Na live, você tava falando que... Porra! Não, você já era mais do que atravessada no sobrenatural, tá? E você veio falar essa. De que dava pra ter uma autofecundação. Quer dizer, se o primeiro principado já era uma manipulação genética, quando você chegou lá naquele quarto, tentativa de quarto principado, você já deu essas. Você falou que não precisava. E sim, a nossa conversa foi a seguinte. Olha o absurdo da conversa. Cheguei no dia que eu vou explicar isso direito. Eu olhei você falando aquilo e eu pensei, cara, eu queria, sabe o que? Que esse meu celular não tivesse imagem, só ouvir o som. Não, tinha que escrever, né? Aí eu falei, tá bom, mas eu quis conversar, porque eu entendo de biologia. Tanto é, Lúcifer, que você veio falar assim, mano, mas você tá falando da aula de ciências e eu tava naquela aula com você. Você tava em 1996 nessa aula comigo, né? Eu tô sabendo, né? Você era aquela Bruna lá. Mas o mesmo nome, inclusive. Aquela moreninha Bruna. Olha, só que isso foi em 1996. Se em 2024 você tinha 23 anos, filho, aí... Então quer dizer, estamos lá na live. No primeiro tempo, antes de eu voltar no tempo. Eu tava na tua live, aí você fala assim, sobre genética você quer falar, né, Lúcifer? E o que acontece? No primeiro tempo que eu vi você nessa live, o que acontece? Você tava falando sobre manipulação genética. E eu falei, isso é isso é pior do que abominável, isso é aberração, isso é assolação no lugar onde o lugar onde deveria estar é quando eu voltei no tempo e vi onde você tava de novo. Por quê? Eu já não queria olhar pra tua cara, Sol. Você tava falando sobre essa manipulação genética, eu pensei, porra, vou conversar um pouco. Por quê? Porque também não dá nada. Eu sei, eu tenho domínio no universo, então eu vou falar sobre o que eu aprendi na aula de ciências a respeito disso. E você fala, olha, mano, tudo bem, eu sei, eu tava nessa aula de ciências com você. Era em 1996, lógico. Você já tava se amostrando, né? Porque você quer aparecer como quem tem poder sobrenatural. Lógico, que demônio que não vai querer aparecer e se vangloriar, falar, eu tenho poder, eu sou um deus. Eles vão fazer isso. Mas acontece que você deu pala, né, Lúcifer? Você é a que mais deu pala. Você é a que mais dá pala, filho. A pala, tipo, sabe, no trocadilho, é aquela alça do sutiã, né, Sol? Também, que se foda, filho. Lá que podia ser pior, né? Podia ser o que a Lilith fez na live, tá? Mas aí o que acontece, Lúcifer? A gente tava conversando e você veio falar do que? De manipulação genética. Tá. Você chegou num problema genético naquela hora. Porque aí o que acontece? Eu meio que juntei as coisas mesmo. Porque eu falei, olha só, eu estudei na aula de ciências na sexta série. Sexta série. Puta que pariu. Sexta série, 1996. Se achar um outro 6, filho, vai achar. Porque aí que eu falei, e você falou que tava naquela aula comigo, né, Bruna? Era a Bruna Moreninha lá. Só que a Lúcifer fala que tinha 23 anos em 2024, o que quer dizer que ela voltou no tempo, tava se amostrando.
tá? Porque em 1996, mano, você não deveria nem ter nascido ainda. Mas aí eu falei, né? Porque eu sei o seguinte, se você tem o gene que define o sexo, ele tem 2 cromossomos, o X e o Y. Que o Y, aí que acontece? Existe o gene dominante e o gene recessivo. Igual a professora de ciências explicou sobre ervilhas, que na manipulação genética, na experiência de cruzar ervilhas verdes e ervilhas amarelas, o que acontece? O gene da ervilha verde é dominante e o gene da ervilha amarela é recessivo. E o que quer dizer? Quer dizer que de forma estatística, se você cruzar as ervilhas, 1/4 delas vai sair. Se você cruzar uma ervilha verde e uma ervilha amarela, 1/4 das ervilhas, 1/4 das ervilhas que vão resultar são amarela e 3/4 vão ser ervilhas verdes, tá? E é isso que eu falei pra você. Aí eu falei, né, porra, na merda da tua live. Na aula de ciências, que você falou que estava em 1996, a professora de ciências explicou sobre genética. Mas não tinha esse nome. Mas era o quê? Uma experiência de cruzar ervilha verde com ervilha amarela, sendo que a ervilha amarela ela é gene recessivo e a ervilha verde é gene dominante. O que quer dizer, simbolicamente, eu que associei isso, que no gene sexual deveria corresponder a quê? A que a ervilha amarela é XX e a ervilha verde é XY. O que significa que, estatisticamente, 1/4 das ervilhas do cruzamento de ervilha amarela com ervilha verde vai sair 1/4 amarela e 3... Não, o contrário. 1/4 vai sair ervilha verde. Não. Sim, 1/4 das ervilhas vai sair verde e 3/4 dá erro, né? Me bugaram. Dá na mesma. Vai sair, na fração vai sair uma verde e 3 amarelas. Por quê? Porque a verde é gene dominante e as amarelas são gene recessivo, tá? Fato. Calcula aí. Aí eu falei isso, que na genética seria exatamente como se fosse o gene sexual também. Já que o homem é XY e a mulher é XX. Tá? Na ervilha vai dar a mesma coisa. A ervilha verde vai ser a dominante e as amarelas vão ser as recessivas. Tá? Porque se você tem o XY e cruza com XX, na verdade que o gameta é só um dos cromossomos. Então, se o gameta se divide em 2, aí o que acontece? Se cruzar tudo, o que tem ali? Se cruzar, vai ter... Se você faz uma aliteração na matemática, que significa a probabilidade do que acontece, vai significar que a estatística vai dar XY, XX, XX, XX. Aí eu falei isso pra você, aí você falou, quer dizer que é assim. Porque, tá, por quê? Porque eu falei pra você na sua live. Olha, Lúcifer, é impossível uma mulher gerar um filho homem se estiver usando outra mulher. Tá vendo a merda? Lúcifer, eu recordei. Eu tava lá na live e você falou, dá pra fazer uma manipulação genética. Uma inseminação artificial. Pra quê? Pra de uma mulher pra outra mulher ter um filho. Você queria um filho. Mas eu falei, é impossível 2 mulheres gerarem um filho homem, tá? Nem imaginação, sua idiota. Aí que eu expliquei pra você que pela genética, aí você teria o quê? Que meio que achar um gene Y nessa porra, que não tem. A mulher vai ter XX, a outra tem XX, sem um Y, não tem homem. Aí que é pior de tudo, porque aí você não tinha nem onde achar um gene Y mais. Mesmo porque você achou que tinha exterminado tudo já. Aí eu não sei qual a ordem das coisas, mas aí que eu já contei nessa história que você e a Lilith geraram uma coisa lá que se chama o Baal, tá? Ele é só uma repartição da Lilith, viu? Aí, mano, aí eu falo, caralho, filho,
que merda. Olha o nível do inferno já, filho. Porque eu já tava ligado nessas porra de inferno. Mas você sabe... Maldição. Mas aí o que acontece? Ah, tá. Mas você tava conversando com alguém na live. E quem que tava lá? Eu tinha viajado no tempo mesmo. Ah, mas o entorno não mostra isso porque tem ilusões, inclusive. Inclusive, quando voltam no tempo, tem uma propriedade que eu chamo de jogo dos 7 erros. Esse jogo dos 7 erros significa que você volta no tempo, você sempre acha uma falha ali, você fala que não tá na mesma dimensão, no mesmo passado. Mesmo que se foda também, é pra enganar mesmo, vocês vieram da onde? Vocês não têm moral nenhuma. Na hora que alguém quiser me caluniar, primeiro que as pessoas todas sabem que é mentira. Então é uma falsa acusação mesmo, porque ninguém acredita. Esse que é o crime de falsa acusação. Qualquer autoridade humana que venha querer me peitar, mano, eu só posso... a única coisa que eu preciso falar é falsa acusação, porra. Quem é você pra falar de mim? Primeiro que você sabe que eu sou inocente. E vocês... são tudo Judas, né? Porque Judas é o diabo, né? Aí que acontece, mano. Eu tava na live, mas deu acho que uns 2 dias, ou menos de 2 dias. O que eu encontro ali na sala, na mesa da minha cozinha? Eu encontro 2 pessoas. Quem que eram elas? Eram a Evelyn e a Ana Maria Paixão de Andrade. Evelyn Andrade Steff e a Ana Maria Paixão de Andrade. Só que a verdade é que se fossem elas mesmo, elas seriam a mesma serpente em 2 instâncias. Quer dizer, viajou no tempo. Às vezes elas se trocam de lugar. Enfim, seria a serpente. Mas não era. Ainda se fosse. Mas eu sei que você estava lá. E você tinha o rosto... você estava usando o rosto da Ana Maria Paixão de Andrade. E a Ana Maria Paixão de Andrade, né, que é a serpente também, ela estava usando no rosto da Evelyn Andrade Stefan. Eu entendi perfeitamente. Sabe por quê? Porque... aí que eu falo, aí vocês estavam conversando que, como que uma mulher pode fazer uma autoconcepção? Você que falou, Lúcifer, porque você deu pala, porque se fosse a serpente, ela sabe o que é a magnificência. Mas você na pessoa da Ana Maria Paixão de Andrade, estava ouvindo a serpente falando. Como que dá pra ter uma autoconcepção? Tá? E aí vocês mencionaram que Maria Santíssima teria feito uma autoconcepção. Isso, sabe, é a abominação da desolação no lugar onde não deveria estar, na mesa da minha cozinha. E aí eu falei, vou fazer o quê? É aí que tá. O Jesus fala assim, quando você vê, não volta para buscar seu manto, não volta para nada. A verdade é que isso significa que eu não precisava mais dar explicação nenhuma para vocês. Eu não preciso pegar nada. Qualquer afeto que eu tivesse ali, eu não pego de volta, não. Aquilo deflagrou de um jeito que eu só falei, olha, tem a magnificência. A magnificência é intangível. A magnificência não precisa penetrar. A magnificência e essa porra de autoconcepção do que vocês estão falando. Se o Espírito Santo é o esposo de Maria, Maria Santíssima Virgem, Mãe de Deus, ela subiu ao céu virgem, ela foi assunta virgem ao céu, ela gerou Jesus Cristo virgem, ela deu à luz Jesus Cristo ainda virgem. E eu vejo isso na minha cozinha, vocês falando isso. A imagem da Ana Maria Paixão de Andrade. Sim, eu confundi. A imagem da Ana Maria Paixão de Andrade era a Evelyn, que é a serpente. A Ana Maria Paixão de Andrade, a Evelyn só a serpente. E a Evelyn era você, Lúcifer, porque você deu pala naquela hora. Não, é porque você que conseguiu dar essa pala, Lúcifer, na cara da Evelyn. Porque foi você que falou que dá para ter uma autoconcepção e você mencionou o nome da minha mãe Santíssima Virgem, Mãe de Deus, assunto ao céu virgem. Quando você faz isso, filho, é a abominação da desolação no lugar onde não deveria estar. Quando Jesus Cristo faz o discurso escatológico, deve ser mesmo, um escatológico. Olha, escatológico significa do fim dos tempos e também a etimologia significa merda. Escatologia. Você está entendendo? A gente tem raiva demais. Aí, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 24, e ele menciona o que? Daniel. O livro de Daniel, porque aí ele fala,
quando virdes a abominação da desolação no lugar onde não deveria estar, entre parênteses, que o leitor entenda. E eu não estava entendendo. Eu só sabia que tinha uma referência em Daniel capítulo 9. E tá lá, tem muita coisa lá. Eu entendi, tá? Isso foi uma das coisas que me faz zombar de você, Lúcio, porque você deu pala. Porque é fácil, né? Quando eu tô indo a caminho desse foco aí, que tá no futuro e que vocês estão voltando no tempo, eu tô chegando no lugar onde vocês são mais inconsequentes, mais imprudentes, mais vocês querem se aparecer feministas, porque vocês foram empoderadas, como da merda de Satanás, parabéns. As bruxas, assim começa a bruxa, não tem o que falar. Aí vocês querem se aparecer, vocês vão ver. Vocês vão ver, porque quando vocês estão voltando pro passado... Ah, vocês vieram do futuro, né? Vocês vieram do futuro, mas sabem o futuro de vocês. Porque vocês estão indo pro meu passado, só pra onde? Para Arapuca. Porque quando eu chego aqui, eu já quando eu chegar lá no ponto da minha crucificação, eu já resolvi todos os problemas. E vocês vão aonde? Pro lugar onde vocês são os problemas já resolvidos. Vocês vão se lascar na vida. E eu falo... Essa questão é óbvia, vocês são... Aí que fala, o demônio não sabe o futuro. Né? É relativo. Porque aí que tá. É absurdo isso. Porque Lúcifer, ela deu a pala inicial, você quer saber? Nem foi. Nem foi Lúcifer que deu a pala inicial. Foi a Nive Stephan, que é a Babilônia. Na verdade, a primeira das apostasias que eu vi foi a Alana Andrade, que é a Satanás. Só que aquilo eu relevei. Sabe o que eu achava? Minha vida toda foi uma mentira. E eu achava que essas pessoas tinham, sabe, que um aval pra ficar mentindo de atriz. Eu só pensava, eu sabia uma coisa, sabe, o universo? Eu sabia uma coisa, que Deus determinou tudo. Independente do que tem à minha volta, eu tenho um caminho só, é reto o meu caminho. E o que eu precisava fazer? Eu precisava estudar na vida, eu precisava me formar. E é aí que acontece, eu formulei, além de formular toda a onipotência, eu tenho todo o postulado necessário para explicar toda a ciência. Eu provo, não só eu provo no postulado a existência de Deus, como muita gente vem falar assim, ah, mas a inexistência não dá pra provar. Ah, prova negativa não existe. Eu falo, prova. E eu tava numa live ontem, o cara é ridículo. Aí eu tentei falar, ó, se eu provo a existência de Deus, consequentemente eu provo a inexistência dos outros deuses. Porque a existência de Deus é excludente para a existência de outros deuses, segundo a definição de Deus. E a existência da onipotência, ela é excludente para a inexistência de outras onipotências, segundo a definição de onipotência. Os caras não deixaram eu falar na live, começaram a zombar, sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim, tá bom, Manu, mas eu provo que você não tá falando. Eu falei, ah, seu trouxa. Ah, não, mas você não tá falando, eu provo. Sabe o que ele tá querendo dizer com isso? Que a prova de que o meu áudio não existe é de que ele tá bloqueando pra alguém ver. É um idiota, filho. Sabe que é um imbecil? Sabe que é um é um demônio, meu. Porque nessa hora ele pensa que me isolou a tal ponto. Eu tô chegando, sabe, no nível pior do inferno. Eu tô chegando nessa Babilônia que tá prostituindo as crianças. Não, tá estuprando as crianças, essa Babilônia. O TikTok, que tá na legalidade do Alexandre de Moraes. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Cuidarão de mudar os tempos e as leis. As leis da imoralidade de Alexandre de Moraes, que é pra prostituir as crianças. Pior, ele está estuprando as crianças. Né, Alexandre de Moraes? Mas não vai rolar, tá? Porque na live, eu lancei pros caras. Eu falei na live, olha, vocês não deixam eu falar, por quê? Porque vocês querem estuprar as crianças. Por que vocês querem enganar quem? Tem que ser muito idiota pra acreditar na sua enganação, né, gente? Porque na hora que eu tô falando, e o cara fala, ó, mano, eu provo que você não tá falando. E aí eu continuo falando. O cara finge que a prova de que o meu áudio não existe
é que ele bloqueou meu áudio e ninguém consegue ver. Só que a verdade é que todo mundo tava vendo. Ele que tentou enganar a mim, mano. Mas tem que ser um idiota, filho. Eu sou o cara mais inenganável nesse ponto. Aí eu lancei, porra, quer dizer que você tá querendo estuprar as crianças, ô seu verme. Sob a legalidade de Alexandre de Moraes, o instituidor das leis imorais, da pedofilia trans e do estupro de vulnerável. Do estupro do pior tipo, inconsensual também, caralho. O que vocês fazem, demônios? Porque que se vocês querem, vocês estão enganando a quem? O TikTok, quem que é bobo? Ô Lula, ninguém é bobo, ninguém é bobo. Ah, tem crianças aí? Pois é, caralho. Porque essas lives, se você falar a palavra estupro, não pode, tem, os imbecil falam estu. Aí os caras, quando não pode falar abuso, falam abu. Ô filhas da puta, quer dizer que tem criança ouvindo? E se tiver, que a diferença é que vocês já falam de tudo para as crianças, filho. Vocês atravessaram as crianças. A ideia da pedagogia é justamente para que exista uma maneira de educar as crianças direito até elas se tornarem adultas e conscientes e terem juízo. Mas vocês violaram a pedagogia, seus idiotas. Não tem pedagogia, porque é muito mais fácil primeiro você falar para uma criança, olha criança, existe violência, dá para o cara dar um murro na tua cara e vai doer. Mas vocês querem falar o quê? Falar de violência? Não pode. O TikTok não deixa falar de violência, mas deixa falar o quê? De estupro. O TikTok não para de falar de estupro. Mas se eu falo de violência, não entra. Eles não deixam entrar. Então, quer dizer, vocês querem estuprar as crianças mesmo, TikTok. Eu falo mesmo, tá? Porque é isso que aconteceu na live ontem. Quando eu tento falar, olha, eu tava de boa. Eu sou de boa. Eu chego de boa. Os caras vêm falar, mas você tem que ficar calmo. Eu quero ficar calmo. Aí eu falei, gente, na medida que o postulado prova a existência de Deus, ele consegue provar a inexistência de outros. Não existe prova negativa. Não dá pra provar o que não existe. Não existe prova negativa. Então prova. Aí eles bloquearam tudo. E eu saí como? Eu tenho raiva de vocês. Não dá pra ficar calmo, tá? Tenta me deixar calmo, seus estupradores. Então quer dizer, a questão de Lúcifer da Pala é justamente que eu percebi. Inclusive, que quando eu tava no mesmo entorno, tava em outro entorno, a gente não percebeu ainda, né? Mas eu tava na live dela 2 vezes, quando eu vi essa tal dessa abominação da desolação no lugar onde não deveria estar, porque tava lá só exatamente falando a mesma coisa, e eu explicando a aula de ciências. Que acontece que ela falou que estava lá também na aula de ciências em 1996. E sim, quando eu percebo, eu volto no tempo, eu tô na minha cozinha de novo, né? Na live, no outro lado da telinha do meu celular, na live da Sol. E aí que acontece? Essa Sol, ela dá pala. A Nive Stefan, que é a Babilônia, ela dá pala. Todo mundo deu pala, tá? Todo mundo, sabe por que a Sol deu pala? Eu não tô falando da alça do seu sutiã não, idiota. Isso é zoeira, os caras tá te zoando, filho. Eu não sei qual é porque isso é uma... Porque se o diabo der pala, filho, aí não muda nada, é um travesti, filho. Sabe, dói o olho também, mas... mas o diabo dando pala, filho, isso é um travesti do caralho. Mano, sabe quem mais deu pala, né? A Lilith. Óbvio. Ali deu pala pra caralho. Não, ela quase não deu pala. Quer dizer, ela deu pala, sabe? Porque não tem proceder, filho. Aquilo não presta, filho. Não, acho que deu pala. É um idiota. Mas a Lúcifer deu uma pala uma vez na live dela, que ela falou: o mano, ele tem uma arma embaixo do travesseiro. Eu pensei, caralho, filho. Quer dizer que eu tô perdendo tempo com um bicho desse, filho. Se essa puta do cara, se ela tá vendo o meu quarto, né, caralho, o que eu quero com um cão desse? Ela é uma bruxa, filho, porque uma mulher decente, filho, ela pode ter a visão sobrenatural toda, mas ela tem que ter o marido dela lá, e que tenha, e que conversem entre si.
Mas por que que ela tá se vangloriando de ter poder pra cima de mim, filho? Que eu tava, inclusive, tratando dos assuntos de advocacia aqui, cuidando de uns artigos, articulando umas leis, que eu tô fazendo isso até... Ontem eu fiz, muito tempo depois, isso foi ano passado. Aí, meu, quer dizer, eu tô perdendo tempo pra caralho, né? Nessas lives imbecil. Quer dizer, você tá bem? Então que se foda, vai pra puta que te pariu, sua vadia. Como que você faz um negócio desse? Porque o homem sabe o que ele quer? Ele quer uma mulher, porra. A mulher empoderada, então vai. Então cadê seu poder? Então vai. Não quero saber de você não, filho. Primeiro que você não é virgem. Cadê? Então, que se foda, filho. Que se foda. Primeiro, não tem segundo. Então já era. Tá? É essa a ideia. Porque é ridículo. A Lúcifer quer me seduzir mostrando que tem poder. Pra mim. Eu que sou Deus. Eu que já tinha formulado toda a onipotência até aquele momento. Aliás, eu já tinha feito eu já tinha formulado até o postulado da existência de Deus. Só que se ele ainda não estava escrito, ou se ainda ele tivesse escrito, eu fiz uma outra formulação muito melhor, mais clara, mais resumida. Ficou um postulado sucinto, ficou legal. E eu tenho esse que era o sucinto, e ainda fiz uma atualização porque eles quebraram o link do primeiro. Parabéns, tá? Isso porque eu só ia atualizar mesmo se precisasse, né? Porque aí precisou porque vocês quebraram aquele link. Ah, que link? Não vou dar, filho. Primeiro, vocês sabem. Porque o primeiro, o atual, vocês já tiveram acesso. É que vocês não leram direito, filho. Porque as minhas mulheres vão ter o acesso do quê? Daquele que é o atualizado. Então foda-se. Pega o desatualizado que vocês quebraram e enfia no cu, seus merda. Ninguém vai me seduzir com poder, filho. Eu não quero poder. Eu tenho poder. Eu sou Deus, eu sou onipotente. Eu já sabia há muito tempo. E é ridículo isso, filho. Porque assim, que mais pala que a Lúcifer deu, filho? Olha, mano, ela dá umas palas do tipo que... eu sei uma coisa. Ela inventou o nome Lúcifer. Parabéns. Ela inventou. Lilith, ela inventou esse nome também. Mas a questão da Lilith ter inventado esse nome não implica em que era um nome demoníaco antes. Mas quem que assumiu esse nome já era demônio. Começa por aí. Então, vamos pôr os pingos nos is. Lilith. A questão não é que você não foi feito em função do inferno, não, tá? Nada é em função do inferno. O inferno que é em função da onde ele saiu e de onde ele quer atacar, né? Vocês são uns bosta. Essa porra dessa Lilith do caralho, mano. Tá? Uma merda também. Se ela deu pala, eu nem quero saber de dar pala, foi uma puta do caralho. Na hora que ela se prostitui, ela queria o quê, filho? Eu não quis saber de nada, não, mano. Mas eu continuei o quê? Amizade, filho. Até que, tipo, sabe que uma amizade que não presta? Porque a gente tinha uma ideia já. Aí dela se prostitui virtualmente, né, porra? Mas aí eu penso, porra, isso já... Quer dizer, ela não deve nem satisfação pra mim? Ah, quer dizer, ela não falou nada. Ah, ela não deu esperança? O caralho, filho. Vai se fuder, Lilith. Primeiro que você... Mentira, tá? Você sabe. A Leda me deu esperança. Ainda por cima, a Leda, depois, na fase C, que é onde ela começa que ela chega a ouvir o toque da trombeta, ela faz o quê? Ela se eleva pra glória e ela volta. É lógico que ela confirma tudo, gente. Não tem o que falar, ô Lilith. Você quer apagar, inclusive, essa ideia. Eu quero saber de porra. Você nem era, filho. Lilith, você não é a Leda, então quer dizer, se fecha, idiota. Você invadiu a conta. Isso se chama crime de interceptação. Por quê? Porque você volta no tempo pra tirar a minha Leda. Quando você faz isso, você é mais torpe do que tudo. Você é mais idiota, Lilith. Porque você se achou a Eva e você quis chegar antes de você própria. Qual a lógica? A lógica é que você quer fazer uma cópia de mim.
Mas você é uma puta, Lilith. Eu sou Adão e eu não pego o demônio, não. É você que difamou eu. Porque Adão não pegou... A primeira mulher de Adão foi Eva. E foi a Leda? Não foi, não, filho. Eu até vou falar que é, mas é mentira. Porque o meu primeiro casamento, filho, sim, vai ser com um terno branco. E os outros um terno normal. Enfim, mas se você não é ninguém, você é torpe. Essa Lilith, quando ela volta e começa a me fatiar minhas realidades, ou seja, tentar mudar o passado, você é fascista. Porque se eu fosse outro, se eu já sou um miserável, se eu fosse um miserável, você quer me destruir só pelo fato de eu ser eu. Todos os demônios são fascistas até um ponto. Porque além de... olha, gente, uma mulher tem inveja de um homem. Como? Ah, porque eu sou Deus. Tá, a verdade é que ninguém acreditou realmente que eu era Deus. Olharam pra mim e como eu não tava glorioso, mas em condição sobrenatural de estar deslocado no tempo, o que acontece? Essa foi a ruína de vocês. Porque esse toque da trombeta, da última trombeta, é isso. A pessoa olha e fala, caramba. Aí que acontece? Quem eu sou? Eu sou filho do homem, então. Mas eu sou Jesus Cristo, eu sou Deus. Quando vocês não dão nada pra mim, o que acontece? Homicídio. Primeiro crime humano. Aí vocês continuam. Do homicídio vocês fazem pacto satânico. Aí na medida que vocês usam poderzinho de principado, vocês se dizem luciferianas, porque tem a Lúcifer e tem mais 10 luciferianas. Pra mim são 11 luciferianas, é a mesma coisa. E a 12ª não é uma entidade, não é um espírito. Ela é um monstro, ela é uma potestade, ela é o Leviatã, é o dragão que vai trair o clã mesmo. Na verdade é tudo sabe o que? Uma engambelação, porque tem um outro dragão ali, a Selene Dragão. Que se dane, eu vou tentar ir pra USP quando eu tiver tempo. Que essa puta tá lá, ela quer fazer uma medida, não sei o que lá, preventiva contra mim. Eu só preciso pleitear minha matrícula, que eu sou matriculado na USP, porra, no IFUSP. E sim, o que acontece? Tem um monstro lá, um Leviatã, que se foda, porque não tem 12 não, tem 11, saibam contar. Então é difícil contar, inclusive, porque eles mudam a cara, faz fusão, tem espião ali. Vocês têm duas facções, uma é a ridícula nome de facção que se chama a Liga Estelar de Lúcifer. Sim, Estelar, eu quis dar um nome ridículo. É lógico que eu manipulei a Ganesha para ela falar esse nome idiota, só que a Ganesha até gostou, a Lúcifer não gostou, mas foda-se, porque inclusive é mais infantil mesmo do que a liderança da serpente, que é a pior do inferno. A serpente é o pior demônio que existe, a serpente. Então sai fora dessa ideia, tá? Começa por aí, isso tá tudo errado. E eu vou tentar contar a história da Sol, como eu conheci ela. Não, primeiro eu tava falando da Lilith. Ó, Lilith, essa tal dessa interceptação, que acontece? Eu falei no seu WhatsApp, ela me deu o WhatsApp dela. Eu falei, olha, autointerceptação, crime de autointerceptação, não existe essa autointerceptação, tá? Porque na hora da apostasia, você já não é... Lilith, você já não é a mesma. Lilith, mas você não é a mesma. Ela fala assim, ai, eu não falei nem 2 palavras e você já parece querer me ver morta. Você ficou fraco. Ela dubla assim. Lilith, você já não é mais a mesma. Não tem auto-interceptação. Na hora da apostasia você já é outra. Você não pode se auto-interceptar, mas tem a interceptação. Aí tem essa brisa da lei de interceptação digital. Mas é a mesma coisa. Você pegou a conta da Leda. Você não pode. Você já é estelionato. Você é estelionato de cara já. É um demônio que muda de cara também. Ah, tá, assim, no original você tinha essa mesma cara. Pois é, eu falo pra você, tá, sabe,
Você tá irreconhecível quando você tá com uma peruca de cabelo preto e sem sobrancelha. Aquele vídeo eu printei, sabe, só a capa do bagulho. Primeiro, porque eu sei muito bem porque o seu cabelo pegou fogo, o seu cabelo vermelho pegou fogo. Porque eu fiz ele pegar fogo com a sua touca térmica lá. E eu fiz mesmo. E você ainda quis se vingar também, tá? No meu passado ainda, foda-se. Eu fiz uma porra de luzes no cabelo. Não, só um coitado pra fazer um bagulho desse. Eu queria ficar chavoso, tá? Foda-se, não tem graça. Não tem graça, tem tanta merda que aconteceu. Não, então vou falar da interceptação digital, né? Um crime de interceptação digital, né? Que brisa. Eu entrei na live da Pombagira. A Pombagira tá levando mó axé. Eu acho ela é muito melhor do que você, Lilith. Porque você é a top 8, ela é a top 9. E daí pra baixo só melhora. É o ranking do inferno. Eu prendi uma par de vagabundo na live da Pombagira, filho. Tava horrível aquela merda. Mas eu vou falar da Lucy, filho. Que pala que ela deu. Olha, filho, primeiro eu não queria saber nada da Sol, filho. Porque na hora que eu conheci a Sol, tava totalmente descrônico. Aliás, aquela não era Sol, não. O que acontece? Ela fazia uma live. A live dela tinha, mais de 300 pessoas assistindo. Aí eu olhei esses 300 e falei, vou sair fora, filho. Eu não quero ser mais um, não, filho. Que nem aquela música o Sol Nascente, a Casa do Sol Nascente do Animals. I want, but I... É só mais um. Aí, mano, eu falei, que bosta, filho. Quem que gosta disso? Ai, que merda, filho. Ela fica assim, mano. Que bosta, de arrasta pra baixo. Aí, a primeira que eu conheci no TikTok mesmo foi em 2023, a Leda. Óbvio, filho. Eu não queria nem aparecer lá. Imagina, filho. A mina parecia de menor mesmo. Parecia mesmo. Eu não queria saber de porra nenhuma lá. Olha, queria saber de nada. Aí parece que eu entrei na live, sei lá. Às vezes até fui lá mesmo. Quem que tava? Tava a Leda, vamos dizer que era, mas eu também acho que não era não. E fazendo batalha, naquela época, 2023 já tinha batalha. Quem que era o cara lá? Um tal de Franco. Um cara viado lá, que ficava o quê? Manipulando as coisas, eu percebi. Tinha mensagem minha que não ia. E por que a mensagem minha não ia? Não sei. Porque na verdade não queria me mostrar nada, porque assim, a Leda tava me perguntando, mas o que você faz? Eu falei, estudo, né? A minha vida é uma merda, filho. Porque se eu tivesse que falar que eu trabalho, filho, eu fui marginalizado e não trabalhei, mas que eu estudei pra caralho. Inclusive, eu formulei a onipotência. Inclusive, meu trabalho atual é desgratificante. O inferno não me agradece pelo trabalho que eu faço. Mas aí que acontece? Eu falava, não, eu escrevo livro. Eu não falei nada de escrever livro, não. Tá? Primeiro que eu sei que nunca dá... Primeiro, não é pra falar de poder ainda. Mas primeiro que eu chegava nas minas antigamente... E a ideia é desenrolar, que você fala, eu trabalho, eu sou escritor. Aí eu vou falar de que eu escrevo sobre a metafísica. Não, sim, porque se eu falar que eu escrevo sobre o sobrenatural, já é colocar o carro na frente dos bois. Mas a Leda começa a perguntar, mas você estuda? Eu falo, é física. É legal, sabe? Não, é uma merda. É física. Primeiro que se ela começar a achar muito bom física, eu vou tentar colocar luz na cabeça dela e falar, física é uma merda. Tá? Não, eu não falava palavrão assim, nem merda eu falava palavrão. Era 2023. Aí eu via que a Leda perguntava sobre o meu curso de física. E não entrava lá porque tinha o Franco do outro lado. Ele não era batalha, ele estava exatamente fazendo a moderação. Só que esse cara não deixava eu falar coisas que ela estava perguntando, coisas decentes. Mas entrou, sabe o que? 2 capeta no chat lá, aí 2 ou 3, começando a disputar a Leda pra ver quem namorava com ela. E aí o que o Franco fazia? Leda, mas esse tá falando isso, né? Mas o outro é melhor. Um viadinho lá falando, o gay lá do Franco. Sabe o que? Mediando uma disputa entre 2 pretendentes num chat pedindo para namorar com a Leda. A Leda, meu irmão, na época, ela nitidamente a aparência dela era de menor.
Por isso que eu nem queria saber de nada. Imagina, filho. Primeiro que um relacionamento digital... O que é digital, filho? Então não rola, não sou idiota, filho. Ainda se for pra conhecer alguém na rede social pra namorar, não ia ser de menor. Eu entrava no TikTok, eu entrei no TikTok porque era um aplicativo de vídeos curtos. Eu achava que os vídeos curtos eram muito legais, bem feitos, bonitinhos e era legal. Agora, o TikTok deu essas, porque aí, se pá, foi a primeira live que eu vi no TikTok, foi essa. Porque de vídeos curtos, o TikTok fazia vídeos compridos. E depois dancinhas, trends, lives, batalhas e debates. Aí, filho, chegou o debate, cadê as crianças? Não tem que ter de criança nessa merda. Mas eles estão estuprando as crianças no TikTok. Ah, não, acontece o quê? Eu falo pra você, o Sargento Tânia, tá? Tânia, eu esqueci sobre o sobrenome. Esse sargento, filho, ela pegou o vídeo do Felca. O Felca tá denunciando que tá tendo estupro mesmo, que eles fazem estupro. Só que as imagens aparecem na internet. Sim, ele tá denunciando porque dá pra ver as provas na internet. Sabe o que a sargento Tânia fala? Gente, olha o perigo dos pais colocarem a foto das crianças na internet, porque dá pra usar inteligência artificial e a fotinho das crianças fica fazendo sexo. Sabe o que eu falei pra puta da Tânia, da sargento Tânia? Eu falei, caralho, ao invés de você não é sargento, você não é polícia, você não tem um revólver, você não pode meter os revólveres, não é esse seu trabalho, meter os revólveres e dar tiro em bandido. Por que você tá preocupado com a foto das crianças, ao invés de se preocupar com as crianças sendo estupradas, que o Felca tá falando aí, nesse vídeo que você colocou, você juntou os dois vídeos, o Felca apontando estupro de criança e você tá falando que o perigo é pegar a foto das crianças e fazer a foto com inteligência artificial, fazer uma simulação de estupro. Aí eu falei, caralho, você, o sargento Tânia, o delegada Sheila, vocês pretendem falar que o mundo físico é uma matriz? Uma matrix? Quer dizer que se o mundo físico é uma matrix, quer dizer que não precisa, não tem mundo físico mais. Agora o crime é digital. Aí existe o que? Delegada Sheila digital e sargento Tânia digital. Quer dizer, vocês não querem fazer o seu trabalho. Porque, olha, eu concordo. É muita pornografia que tem na internet. Mas a consumação do ato de estupro, ele ocorre o quê? No espaço físico, suas filhas da puta. Vocês têm que interceptar o bandido da criança no espaço físico. Primeiro, vocês façam seu trabalho direito. Tem prioridades? Vocês querem se aparecer, se promover, fazer merda na internet, né? A Sheila, a delegada Sheila é o diabo, tá? É o Gabriento. E a Tânia, mano, a Tânia não é o diabo, mas é outro demônio. Eu vi um vídeo da Tânia e ela falou, ela começou a chorar. Tá? Ela começou a falar, gente, eu não acredito que um estuprador estuprou um recém-nascido, tal. E ela falou, gente, é o seguinte, só pode ser um enviado do diabo. Tá bom, falei, já era. Não, falei mesmo, um enviado do diabo. O que ela fez naquela hora? Ela assumiu que tem demônios de verdade. Aí eu falei, não, eu não vou nem pegar esse vídeo, tá? Sabe por quê? Porque a hora que ela tá fazendo isso, mano, aí que eu já me coloco numa posição tal. Porque eu já vejo, eles me ouvem falando. Eles sempre ouviram, eles sabem que eles são demônios, porra. Ah, que novidade. Eu não preciso provar mais nada pra ninguém. Todo mundo já sabe, gente. Aí que acontece? Vocês estão dando essa porque ela chora mesmo. Porque ela tá acreditando que tem crianças na Babilônia. Mas não é crianças, não. Elas não nasceram, elas renasceram, tá? São demônios, tá? Infelizmente. Porque não deixam de ser vítimas, mas eles merecem. Tá? Então, sabe o que? Aprisionadas. Tem um Leviatã mesmo, escravizando, amarrando, manipulando igual um demônio, porque um demônio merece ser manipulado. Aliás, a característica simbólica de um dragão é um manipulador mesmo. Só que esse argumentador do mundo, que é o que aponta o dedo na minha cara, ele é o dragão. Ele vai falar o quê? É ele que faz isso, tá? Só que essa sargento Tânia, o que ela fez um tempo antes que eu vi? Ela tá respondendo o processo. Tomara,
Porque você não presta, você não trabalha, você não faz merda nenhuma. Porque na hora que você tem que trabalhar no espaço físico, você quer fazer post no TikTok, você quer ser TikToker, você quer fazer conteúdo de internet. Se você é uma mestre, com certeza você devia ser uma streamer antes, né? Aqui essa cara de entojo, porque como que... porque já entenderam. Já entenderam. Se a pornografia na internet é horrorosa, não pode ter... Mas o ato da consumação do estupro, ela acontece no espaço físico. Cadê as autoridades do espaço físico, filho? Ah, é uma Matrix. Ah, né, Sargento Tânia? O problema do estupro é que, na verdade, é a inteligência artificial que pega a foto das crianças e faz elas serem estupradas virtualmente. Mas é tudo mentira. Que ó, você merece ir pro inferno, Sargento Tânia. Tá? E o que eu sugiro pra essas autoridades? Primeiro, vão tomar no cu, tá? E segundo, filho, cadê essas porra dessas autoridades mesmo? Se tá, mano, aí o que acontece? Eles inventaram, sabe que eles forjaram um monte de características que não faz sentido também. Porque elas falam, olha, é assim, o pedófilo da rede social... Eu vou falar o que a Tânia falava. Sabe o que acontece? Ela falava primeiro assim, sabe, gente, o que o pedófilo faz na rede social? Ele é muito legal no início, tá? Ele fala com a menor de idade e ele sabe o time que ela torce. E ele finge que torce pro time dela. É mentira, filho. Aqui é Palmeiras eternamente. Mas aqui... Sai fora, filho. Sai fora, eu nunca cometi isso. Mas aí ela fala, não... Ele é muito... Ele começa a pedir foto. Mentira da porra, filho. Sabe o que eu faço com uma foto, filho? Eu jogo fora, filho. Eu não sou esses caras, não, filho. Foto, filho. Mas o que faz com uma foto, ô sua puta? É o que você tá falando, né, Tânia? Porque se tivesse uma foto e com inteligência artificial, daria pra fazer alguma coisa, filho? Você tá entendendo aonde eles querem chegar? Porque aí a Tânia e a Sheila, elas começam a formular um ensino para crianças, tá ligado? Porque atravessar a pedagogia é isso. Antes de falar para criança que um soco na cara dói, a Sheila fala, crianças, existem as partes íntimas que não pode tocar. Aonde? A xoxota, o bumbum, o peitinho, e também não pode beijar na boca e essas coisas, né? Onde pode pôr a mão na cabeça, não pode pôr a mão no bumbum, tá ligado? Só que, delegada Sheila, você tá ensinando isso para as crianças numa escola e você ainda faz o post para se promover numa rede social, coloca o vídeo lá. Isso aqui tá errado, porque se o TikTok não pode falar de violência, porque assim, eu fiz um post ontem. O que acontece? Uma mulher falando, olha o que essas leis missândricas estão fazendo contra o cara. O caso era, um cara, ele reclamou com a mulher dele que a menina não podia estar se expondo na rede social, porque ela era de menor, estava se expondo com roupinha pequena. O que acontece com a mãe da menina? Colocou o cara na cadeia. Porque tem um conflito de educação. Um conflito, porque assim, o pai quer educar de um jeito e a mãe quer educar de outro, e tem um conflito de educação. Isso é muito... Isso dá pra entender. Por quê? Porque na hora que... Vamos supor, se eu sou o pai... Ó, eu não sou pai e eu não quero nem ser pai se for pra acontecer... Se for se casar com uma puta, filho. Mas se eu sou um pai e tem uma mulher que é a mãe da minha filha, e a gente entra num conflito na hora de educar a filha e não dá tempo de eu chegar lá na delegacia, acionar o inquérito, esperar o processo para poder ter a autoridade paterna, o poder pátrio de falar para a filha, olha, você é de menor de idade, você não vai no baile funk. Se não der tempo de fazer isso, eu meto um murro na cara dela. Porque, na verdade, na mãe, né? Porque não pode deixar a filha de menor, filho. Você tá louco, tem que quebrar a cara da mulher. Porque aí que acontece? Estão falando, no próprio post lá, falou, agora a mulher adulta é mais vulnerável do que uma criança. A prioridade é da lei da Maria da Penha, em detrimento do estupro de vulneráveis. Parabéns, olha a merda da Babilônia. Mas é que eu coloquei no post. Eu falei, olha, esse cara aí, se ele tá no conflito de educação, no conflito para educar a filha, né?
ele devia logo meter um murro na cara da mãe dessa filha, que é a filha dele. O cara devia logo meter um murro na cara da mulher dele em prol da segurança da filha dele. E o que acontece? O TikTok bloqueou. Parabéns, TikTok. Não pode nem falar que dá. Não, pode. Você pode falar tudo, só não pode bater em mulher. Mas é isso que o TikTok quer. Porque você tá vendo? As feministas que viraram missândrica, elas só não querem apanhar. Elas querem tudo, até fingir que é estuprada. Porque é lógico, na hora que não tem homem mais pra elas, filho, elas fazem de tudo. Elas têm fogo, elas querem virar chave de cadeia. Elas querem diminuir a pena de estupradores, porque ninguém quer comer elas mais. Ela tem que pegar verme pra comer elas. Porque na cadeia, os cadeeiros chamam as mulheres de gadinho. E elas falavam a mesma coisa dos homens. Sabe, tudo farinha do mesmo sacolé. Mas resumindo, né? Tentando resumir essa porra, já que tá foda, filho. Porque assim, aí o que a Tâmia, a sargento Tânia e a delegada Sheila formularam? Elas falaram: olha, o pedófilo é assim, ele pede uma foto da criança pelado. Aí o que acontece? Ele começa a fazer o ato de gigolô. O que é o ato de gigolô? É chantagear, falar: eu quero alguma coisa, senão eu mostro isso pra todo mundo. Inclusive, esse gigolô aí, ele provavelmente iria dizer que ia mostrar pro pai da criança, pra mãe da criança. Sendo que, na verdade, essa ideia tá sendo forjada mesmo por essas demônios aí, filho. O que acontece? Que aí ela fala assim, mas aí a criança fala, ela fica com medo, ela começa a dar mais foto. Aí o que acontece? O cara já tem um monte de foto dela pelada, da criancinha pelada. Aí o que acontece? Aí ele começa a ameaçar. Porque aí o que acontece, mano? Ainda tá no âmbito digital, porque na verdade tá horrível, tá? Primeiramente, filho, já é a pior merda que tem, uma criança poder enviar nudes. Pior que isso, ela receber uma nudes. Sim, é pior, filho. Foda-se, filho. Porque na verdade, gente, se a muçulmana usa um jihad pra esconder o rosto e o muçulmano pode andar pelado, é porque eles não têm raciocínio, filho. Porque a verdade é que o homem que tem que ter o pudor e a mulher, se ela quiser se expor, filho, ela tá errada, mas pelo menos, filho, Deus é um Deus ciumento. E a mulher, irmão, a mulher tem que usar um véu. É diferente de um jihad. Só que aí que acontece? Eles elaboraram que aí a partir daí, se a criancinha mandou um monte de foto pro pedófilo, foto pelada pro pedófilo, o pedófilo teria que ainda estar na comunicação digital para pegar um endereço. Ou ele combina um lugar, um espaço físico. Não dá para ser digital ainda. Filho, olha as ideias. É porque na hora que é tudo demônio, eu tô encurralando vocês na parede. Numa hora, esses demônios estão começando a aparecer. Já apareceram, filho. Na hora que eles vão ver, na hora que a gente vai ver, as crianças já vê tudo fantasma, assim. É muito normal, né? Porque assim, aí que acontece? Se tá no âmbito digital ainda, aquela plataforma Roblox, eu nunca entrei, mas eu sei que é um game, que tem a caixa de chat, aí tem as crianças do job. Crianças do job significa crianças da prostituição do TikTok, porque meninas do job começou no TikTok, é a prostituição chamada job, que começou recebendo presentes, galáxias, estrela do TikTok. Aí começou a mandar link de Pix. Aí começou a falar que não pode mandar chave Pix. O caralho, só mandar na caixa de entrada. Aí que acontece? Não tem controle. Mas até aí é tudo no âmbito digital. Porque até a criança, para se encontrar com um pedófilo, tem que ter uma falha de segurança no espaço físico. As autoridades do espaço físico têm que trabalhar nessa porra. Não é espaço físico, é espaço espiritual, fantasmagórico, sei lá, mano. Olha as ideias dessa gente. Aí, mano, quando acontece isso, teve que haver uma comunicação ainda digital. Para quê? Ou a criança vai até um ponto para encontrar o pedófilo, ou o pedófilo vai até a casa da criança, sendo que aí realmente tem que ter falha em quem tem a curatela da criança,
que também não viria ao caso, porque a ideia é que tem que matar os responsáveis que deixam isso acontecer. Aí, tipo, mas aí que tá, a culpa não é da criança, ela é de menor, ela não é responsável por si, a lei que dá a maioridade penal, inclusive, ela implica em que o cidadão tem que ter juízo, por isso que existe, ela não é responsável, ela tem responsáveis. Então a verdade é que a criança não tem culpa. Mas aí há uma comunicação, e como que acontece isso, pô? E o cara fica espreitando de lá pra cá, onde a criança vai, onde a criança volta. Porra, mano. Mas vocês querem falar que o problema da pedofilia e do estupro de crianças é jogar a foto dos filhos na internet e usarem inteligência artificial? Tânia, só que você tá falando nesse vídeo e o vídeo mostra o Felca apontando estupro físico, não estupro virtual. Olha a ideia! Aí que acontece? Vocês estão errados, pô. Vocês não sabem trabalhar, pô. Vocês não sabem trabalhar. E Tânia... e outra, Sargento Tânia e Sheila e a delegada Sheila, vocês me obrigaram, tá ligado? Não é que vocês me obrigaram, eu tava vendo o vídeo do Pavanato e eu tive um ápice, sim, eu criei esse artigo, tá? Da lei no crime de falsa acusação, e é isso que eu vou usar contra vocês. Mesmo que vai funcionar. Aqui, ó. O que é funcionar pra você? Vai. De um jeito ou de outro vai. Se pra mim vai funcionar, não, né? Tudo bem. Mas tá aí a desherança, tá? Porque o crime de falsa acusação. Olha, eu sempre respeitei todo mundo. Quando eu desrespeitei as pessoas, foi as pessoas e não o direito das pessoas. Eu nunca desrespeitei o direito das pessoas. Mas a pessoa vai falar, é fácil ele falar. Ele tá falando que os demônios não têm direitos. Mano, eu falo, os demônios não têm direitos. Mas até agora eu não fiz porra nenhuma ainda, filho. Eu tô na minha, eu só resposta. Eu só reajo. Eu só reajo e eu acho que é muito fácil pra mim. É muito cômodo pra mim eu não agir, eu só reagir. E até agora vai ser isso também. Vai ser. E aí é muito fácil, né? Mas vocês estão errados. Qualquer autoridade humana que vier... Que eu já sei. Qualquer autoridade humana que tá diante de mim, não perante mim, diante de mim, já tá errada. Porque é tudo Judas. Aí que tá. O crime da falsa acusação significa o quê? Que na verdade, quando estão me caluniando, porque sabem que eu não fiz nada, aí que tá. Todos sabem que eu não fiz nada. Então, quer dizer, se fosse uma calúnia, implicaria que as pessoas acreditaram na mentira. Mas ninguém acreditou na mentira. Então, por isso que nem é uma calúnia, é uma falsa acusação. Porque estão fingindo que é uma acusação. E todo mundo está acreditando? Tá, eu vou falar na cara da... Olha, eu não quero nem fingir que eu tô com medo dos polícias, filho. Eu quero que se foda. Eu só preciso falar uma coisa, falsa acusação, e vai tomar no teu cu, você não é homem. Simples. Eu quero ver o que vai acontecer. Porque não dá jogo aí. Porque ainda por cima, o que vai acontecer, seus merda? Não me buga não, seus lixos, eu não tenho medo. Já deu pra perceber, né? Porque eu sou homem, tá? Pelo menos, polícia, pelo menos eu sou homem. Eu quero ver que porra de desacato a autoridade do caralho, filho. Vocês são tudo Judas, seus merdas, vocês sabem tudo, filho. Vocês querem falar o quê? Não tem, eu não vou baixar a bola não, tá? Não vou. A ideia é que foi 3 dias atrás, 2 dias atrás. Como que eu foi insight, filho. Eu chamava isso do quê? De calúnia. Falso testemunho. A ideia de falsa acusação, pra mim, fala, caralho, mas acusou? Mas sabe o que acontece? É falsa acusação. Ninguém acreditou na acusação. Mas a penalidade vem, né? A penalidade. Mas aí que acontece? É um julgamento injusto. Não tem uma... Porque aí não é não é um julgamento, você pode ter certeza. Porque um julgamento diante do júri, o juiz, ele vai ter que... Ele tem 2 opções. Ou ele vai assumir que eu sou justo, ou pelo menos inocente do que me acusam, ou ele vai me sentenciar de forma injusta. Eu não vou ser julgado, então, tecnicamente, né?
Então, cara, eu não preciso ter medo de ninguém. Eu vou vencer. E que se dane. Sim, tem os bugs mentais, lógico, né? Estamos falando de demônios? Tem influência maligna, espiritual, né? Vocês são idiota, filho. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Quero que vocês morram, seus miseráveis. Vocês mexeram com quem não devia. Por que não mexe comigo, né? Ô, diabo. Por que você virou homem? Quem te fez homem, diabo? Faz piada, idiota. Mas por que você não mexe comigo? Sim, diabo, você é o pior lixo que tem. Mas você não é o pior que tem e existe, não. A serpente é o pior demônio, é o mais covarde, diabo. Porque se você foi mexer comigo, a serpente foi mexer, sabe com quem? Eu não quero falar. É covarde. Ela vai na mulher. Faz piada, seus lixos. Mas a minha igreja, vocês só conseguem atacar com insultos. Pelo menos eu sou homem. Cadê a piada, seus... Cadê o argumentador do mundo? Tô um pouco me fudendo pra vocês. Meu pai tá aqui. Sempre. Eu sou indivisível dele. Eu sou ele. Nesses termos desse novo artigo que eu articulei, inclusive, o que ele implica? O falso testemunho. Porque não é exatamente isso. Vamos colocar o nome vamos dar nome aos bois. Existe uma coisa que é a acusação. Pois é. Existe o termo que se chama acusação. Olha, acusação não é só acusar, é acusar. Qualquer pessoa que fala, aquela pessoa fez aquilo, tá acusando. Seja uma acusação de uma verdade, ou seja uma acusação verdadeira, ou seja uma acusação falsa. Mas aí, se a pessoa acredita na acusação falsa, então tecnicamente não é uma acusação falsa, foi uma calúnia e alguém acreditou. Mas se não acreditou, tá fingindo que acreditou. Então quer dizer, não é nem displicência nas autoridades, já é milícia. Milícia na polícia, tá? Aí tem um nome também que se chama... Tem uma coisa que se chama difamação. Sabe o que é a difamação? A difamação é você humilhar uma pessoa, mas de uma verdade que aconteceu com ela. A difamação seria ilegítima mesmo, a princípio. Por quê? Porque a pessoa tá na dela. Vamos supor, a pessoa... Tá, Tag! Senta! Por que uma difamação pode ser legítima? Porque ela pode ser legítima defesa. Acabou? Lógico, a difamação não é uma calúnia. Por exemplo, uma mulher dá pra um cara e dá pra outro também. Trai os caras, todo mundo. Moio deles, filho, que se foda. Mas na hora que eu precisar falar que não foi assim ou que foi assim, filho, se eu precisar me defender, é legítimo. A calúnia é uma mentira, a difamação não. Então, gente, aí que tá. O que seria a calúnia e a difamação? A difamação pode ser legítima. Aí vem outro termo nessa questão. Perjúrio. Tá. O perjúrio, sabe o que envolve? Envolve esses crimes hediondos, de estupro mesmo, tá? Por que o perjúrio envolve crime hediondo de estupro? Porque a verdade é que para ser um crime de perjúrio tem que ser uma calúnia. Você tem que estar falando uma coisa que realmente não aconteceu. Então você está acusando um cara de um crime extremo. Eu chamava também de acusação extrema. O perjúrio é um crime extremo. É uma calúnia extrema. Mas
Se você estiver acusando um estuprador de ser um estuprador mesmo, e ele é um estuprador, então não dá pra chamar de perjúrio, tá? Você tem que acusar mesmo. Pois é. E tem gente, filho, que eles pensam que estamos brisando, filho. Ou autoridade. E se eu falar que você é um estuprador? E se eu falar que tá estampado na tua cara que você é um estuprador? Ah, não, nem homem se é, né? Ah, você é uma sapatona. Sim. A verdade é que, a princípio, não existiam estupradores, só existiam estupradoras. E elas viraram os estupradores. Porque o homem é justo, honesto, santo, não comete crime, não tem pecado. Sou eu. E as mulheres são humanas, então quer dizer, elas vão... o máximo que elas fizeram foi delitos. E que, na verdade, se ainda eu preciso reparar esses delitos, porque na verdade reparar pecados só eu consigo, porque eu consigo viajar no tempo e reparar os pecados, isso significa o quê? Que reparar pecado é só entre elas mesmo, porque ninguém mais tem moral, ninguém tem moral nenhuma para apontar erro na Igreja Católica. O que está fora da Igreja Católica é o quê? Não tem moral para falar, vamos dizer assim? Quem que pode apontar crime contra a Igreja Católica? Porque eu vou assumir o BO então. Eu nunca pequei, mas é óbvio, eu vou assumir a responsabilidade das minhas mulheres até o dia da minha morte, que tá logo também. E não tem essa de crime não, filho, tá? Não começa não, tá? Porque realmente, né, diabo? Como que seria um crime se você não tem moral alguma? Que você ainda forjou a cena, tá? Pra você ser discriminado, né? Tá. Começa por aí, você tá errado. Aonde ele vai, né? Pois é, filho. Jesus Cristo disse ainda, inclusive naquele capítulo 24 de São Mateus, aonde está o cadáver, ali se ajuntam os urubus. Pois é, eu vou dar o exemplo da Lilith. O que acontece com esse cadáver? Seria exatamente ela achar que a Leda morreu, ela é um cadáver, e a Lilith é um urubu que está em volta do cadáver da Leda. Só que a Leda é uma mulher, ela não morre, ela é um ser humano mulher. Ser humana mulher não morre. Só o homem que morre, ele sofre homicídio. Porque eu sou foda, filho. Eu tenho um nome só pra mim. Homicídio. Foda, pelo menos eu sou homem. Aí o que acontece? As mulheres não morrem. Acabou. Já falei. Estão salvas. Ah, mas se morreu, tem que... Não é mais a necrópsia, não. Vamos ver a biópsia. Hoje em dia é assim. E tem também a necrópsia, biópsia e autópsia. Foda, eles inventam tanta merda. Mas o que acontece? Só que a Lilith é um urubu que está em volta de um cadáver que ela pensa que é a Leda. Mas não é Lilith. Esse cadáver é você própria de antes. É idiota. Quer dizer que aquele cadáver era a Lilith, que ela vira um urubu que fica em volta dela própria. Isso é interceptação. Mas a auto-interceptação não entende. Faz sentido. Lixo. Então, gente. Então, autoridades. Começa por aí. Se eu olhar para um cara, tá? Fardado que for, e eu falar, você é um estuprador, eu quero que se foda, porque eu vou falar, tá estampado na tua cara que você é um estuprador. Ora, se ele estiver diante de mim, não perante mim, eu não quero treta com ninguém, pode ser o que for, pode ser trans, viado, gay, lésbica, o cu, pode ser, sabe o que, uma criancinha toda ferida, sem os dedos, tudo com doença da puta que pariu. Eu vou fingir que eu tenho pena, mas na hora que o bicho tá falando que se chama Manu, eu aloprei pra caralho, filho. É uma luciferiana do caralho. Não tem mulher chamada Manu, filho. Vocês começam por aí. Manu é nome de homem, desde que vocês conheceram o Manu. Aí que é foda. Ainda por cima eu tirei o print daquela. Eles fizeram, não sei o que. É pra me zoar, filho. Aquela campanha de uma demônia luciferiana que quer se chamar de Manu. Aquela campanha repete
De ano em ano, filho. O ano passado tinha. E o bicho não morreu. Já tava desenganado que ia morrer em 3 meses, filho. E não morre. É demônio, filho. E aí não brinca com essa história, não, idiota. Dá pra ver a carinha da criancinha demônia. Ela olha assim, filho, com raiva, filho. E eu printei a hora certa, filho. Fiz uns print aí, umas merda ali. E não tem um... Olha, é aí que tá. Não existe justo diante de Deus. Não existe justo diante de mim. Porque se eu sou justo, por que está contra mim? Todo inimigo de Deus é demônio, basicamente. Eu dizia assim, todo poder sobrenatural que não serve a Deus é satânico. Origem satânica ou essencialmente satânico. E todo poder humano que não... era diferente. Todo poder sobrenatural que não se submete a Deus é satânico. E todo poder humano que não... serve a Jesus Cristo é essencialmente mal. Só que eu entendo que já todo mundo sabe. E todo o meu inimigo é demônio. E todo meu inimigo é demônia. Aham. Que na verdade, gente, essa lei que criminaliza a falsa acusação, ela já é posterior a um tempo em que eu estava elaborando uma articulação na lei, inclusive, que é a penalização contra o falso testemunho. Aliás, essa própria lei, esse artigo do que é o crime de falsa acusação já expõe exatamente como que se pode mensurar a pena para uma pessoa assim. Sendo que, na verdade, o que faltou antes, nem faltou eu articular a lei civil para falar que exatamente o falso testemunho vai dar nessas. Mas eu também usei o quê? A lei de Moisés? Sim, mas como eu defini o que como que funciona a justiça, eu não criei a justiça. A justiça é inata ao universo. Aliás, a justiça, ela é uma questão de lógica. O juiz, ele tem que ter a neutralidade jurídica. Ele não pode ir para um lado nem para o outro. É justiça. É uma balança. Ela tem que ser qualitativa. Ela não é que é uma... igualdade, não. É equidade. Vamos usar os termos certos. Óbvio, ninguém é igual a ninguém. Tá vendo? É óbvio, um juiz, um júri de um processo jurídico, ele tem que promover um julgamento equitativo e não igualitário, porque igualitário, ninguém é igual a ninguém. Tem casos circunstanciais. Que porra de igualitário? Porque na verdade a lei é igual para todos, sim. Mas como que executa a lei? De forma igual, sim. Mas como ninguém é igual a ninguém, o julgamento é equitativo. Aí bate o martelo. Aí o que acontece? Óbvio, então quer dizer que é lógica a justiça? Sim, mano. Se ela não entrasse na minha lógica, não existe minha lógica ou sua lógica, tá? Da mesma forma que eu posso falar a verdade, a mesma verdade que qualquer um pode falar, ela continua sendo a verdade, independe de qual boca que fale ela. Da mesma forma que a lógica, meu irmão, se você conseguisse contrariar a lógica, você merece, né? Argumentador do mundo. Pois é. E eu digo mais argumentador do mundo. Tem gente pior do que o diabo, né? Argumentador do mundo. O diabo é o pai da mentira. O diabo, cara, ele quis meter um BO ali, filho. Sabe o que? Tinha uma mina lá. E ele meio que forjou a cena pra ele receber um insulto racista. Mas, ô diabo, você não tem raça, filho. Quem que tem a raça que se manifeste. Ainda por cima, você tá errado. Porque quem mandou, né? Aí eu falo, negros, quem mandou? Aí eu falo mais, é o sexto principado. Não, minto, o quinto. É o quinto principado. Mas aí o que acontece? Eu tô na minha ainda. Só que o que esse cara quer fazer? Eu não tenho diálogo com você não, diabo. Você já tá errado na história. Que eu preciso pleitear essa causa? Primeiro que realmente... E se eu quiser pleitear, eu vou pleitear. Aí eu já fiz toda a defesa e aparato legal e eu nem fiz nada ainda. Inclusive, sem arbitrariedade alguma. E dentro de todo discernimento, eu sei a origem das pessoas. A origem, chama matriz. Matriz é a origem. Essa história tá mal contada.
Porque na hora que a gente vai buscar essa matriz, a gente entende quinto principado de Lúcifer. Mas aí acontece, o diabo é remanescente de Lúcifer. Ô diabo, não tem, é inegociável, tá? Vou falar que é inegociável, tá? Porque a parada é outra. Que se você quer acusar alguém de racismo, diabo, primeiro explique direito essa história, né? Porque você é o culpado. E diabo, além do mais, eu digo pra você, é tão inegociável que bora, filho. Você não é homem, seu lixo do caralho, tá? Começa por aí, filho. Não tem conversa não. E eu falo mais, sabe que permeia no ar sempre essa expressão, advogado do diabo, pleitear a causa do diabo. E eu decreto agora, e que ficou claro há poucos segundos atrás, todo aquele que advogar a causa do diabo terá uma penalidade pior do que a do diabo. Juro por Deus. Porque eu tô cansado dessa história, tá? Tá horrível. E a questão não é essa, a questão é o que é a lei que condena o falso testemunho. Ah, tem um link bomba aí. Eu lanço os link bomba. Ele se chama identitarismo feminista. É praticamente, ele vai apontar o quê? Exatamente o que a lei civil fala, e ele é lei civil também. Mas acontece que ele ainda usa o trecho de Daniel, capítulo 13, que é uma lei que consta nas Sagradas Escrituras, na lei de Moisés, que realmente eu não achei de novo essa lei, mas em Daniel ele aponta que essa lei de Moisés existe porque quando eu li, eu já li na Bíblia isso. Eu lembro que na lei de Moisés tem. Porque o que a lei de Moisés fala? Que no falso testemunho, a pessoa que comete o crime de falso testemunho, ela tem o mérito de ser penalizada pela exata gravidade do que ela tenta com que aconteça com a vítima do falso testemunho dela. Consequentemente, essa porra acontece mesmo. Por quê? E além de tudo, a questão tá tudo na lei. Tá? Quer dizer que não é que 3 leis, porque na verdade quando eu apliquei isso no identitarismo feminista, eu tava chamando aquilo de calúnia. Só que quando eu chego agora, eu já tô chamando isso de falsa acusação. Que tem um agravante pior. Sabe por que é o agravante pior? A formação de quadrilha, o crime organizado e a milícia com a polícia. Vai dar merda. E falo muito mais. Luciferianas, porque na verdade o meu mundo sempre foi assim. É a lei do cão. Não é a lei do cão, não. Tem uma lei de Deus que fala braço por braço, dente por dente e olho por olho. Essa é uma lei de Moisés, da qual alguém quis plagiar e falou que é a lei de Talião. É um bosta pra falar um bagulho desse. É a lei de Moisés, é a lei de Deus. Mas é óbvio, Lúcifer e Requenguelas junto. Quando vocês voltam pro passado, vocês querem o quê? Vocês vão parar no Antigo Testamento mesmo. No Antigo Testamento vigorava a lei de Moisés. Tava na jurisdição temporal da lei de Moisés. Seus trouxa. Porque vocês queriam o quê? Porque lá vai operar a lei de Moisés. Ah, mas e quem está na graça de Jesus Cristo? Ah, vai receber o perdão, a graça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas as luciferianas não estão em Cristo Jesus. Né? Vocês decaíram da graça. Vocês querem o quê, filho? Vocês querem que desenha, filho? Eu vou dizer, demônio tem que ser condenado pela lei de Moisés. Que piada, né, porra? Primeiro que a lei de Moisés era nossa. Ninguém morreu nela, filho. Ainda, filho. Porque, na verdade, na lei de Moisés vai implicar, inclusive, que Moisés falou. O povo, tava no livro de Deuteronômio. O povo ouvia a voz de Deus, que vinha de uma nuvem, uma coluna de fogo de noite e uma coluna e um caminho de nuvem no céu de dia. O povo não aguentava ouvir a voz de Deus, eles temiam. Por quê? Primeiro que não dava para entender as coisas. O povo ficou, com medo mesmo. Falou, Moisés, faz o seguinte, fala para Deus, fala para ele parar com isso. A gente não tá aguentando isso. Aí Moisés foi falar com Deus. Aí Deus falou, Moisés, diga o que eu vou te falar. Quando Moisés foi transmitir a palavra de Deus, Moisés fala, povo israelitas,
vocês não estão entendendo o que Deus está falando. Logo, o próprio Deus suscitará no meio de vós um irmão como eu, um irmão entre vós, e será um profeta como eu. A ele vocês deverão ouvir. E ouvem. Acontece que, vamos tentar achar na lei de Moisés o respaldo para que Jesus Cristo seja crucificado. Ele é justo sempre. Então a questão é que é uma condenação injusta. Quem que é o algoz? Quem que mandou? Quem que é o carrasco, né? Ninguém mandou. E a questão é uma entrega? Ah, mas é um suicídio. Quer dizer que você está me ameaçando de me matar? Quer dizer que você é um assassino? Não é um suicídio não, eu me entrego. Mas, é um suicídio, então você está me ameaçando de morte? Tá vendo a ideia? Pelo menos eu sou homem. Não, vamos internar ele porque ele é louco, filho. Fê, quer dizer que se eu não quero ser internado e eu tô nessa guerra que não tem o que fazer, que eu de qualquer jeito eu vou ser ou não preso ou internado, quer dizer que o remédio pra eu não querer ser internado é ser internado? Que piada, filho. Tá errado. Não vai dar certo isso aí. Inclusive a gente sabe muito bem que se fosse para achar na lei de Moisés um respaldo para que Jesus Cristo seja crucificado, inclusive fala, sim, tem uma passagem na lei de Moisés, que ela é uma oratória. Ela tem a deturpação do tal do Lutero, inclusive. Mas quando fala maldito aquele que morre no madeiro. Você sabe a diferença de dado e dito? Você sabe a diferença de dado e dito? Por exemplo, eu posso ser declarado, aí oficial. Eu posso ser dado, isso é autêntico. E eu posso ser dito, isso é uma falsa acusação. Então eu sou mal falado mesmo. E sim, eu morrendo no madeiro, eu vou um madeiro de maldição, mano. E fala, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Mas como eu não sou mal, não pode falar mal de mim, então realmente é injusto. E é isso que significa, tá? Por isso que demônio, então, ele é pior que maldito, filho. É maldado. Porra. Mal declarado. Tem esses termos jurídicos, né, meu? Não inventei, não. Aí que tá. Aí que tá, gente. Essa arapuca é que vocês vão pro Antigo Testamento mesmo. Porque, inclusive, não existe um respaldo no Antigo Testamento para falar que vocês vão receber vida eterna. Vocês podem se fingir de judeus, vocês vão ser falsos judeus, mas eu rastreei. Onde que na lei de Moisés fala que vocês vão ter vida eterna? Mentira, não fala. A lei de Moisés não promete vida eterna para ninguém. Só Deus que tem vida eterna no ensinamento do Antigo Testamento. Então primeiro, vocês aprenderam o que primeiro? Na catequese, o Evangelho. É a ordem das coisas. A ordem normal das coisas. Mas Satanás quer inverter a ordem. Pois é. Quer dizer que a inversão é que vocês vão pro Antigo Testamento, porra. Bem feito. Bem feito, porque eu sofri mais do que essa lei de olho por olho, dente por dente, braço por braço. Eu não fiz nada. Vocês vão me pagar.